Vamos falar de Botafogo e Vasco no Rio de Janeiro, jogão, Nilton Santos é o nosso assunto agora. O Botafogo joga para se manter e para ampliar a diferença no topo da tabela. Prezado botafoguense, prepare-se, porque o mês de novembro promete fortes emoções. 6 jogos em 25 dias e com a decisão da Libertadores. Temos que estar bem, primeiramente mentalmente, fisicamente. Só pido a Deus que todo mundo fique saudável para nós encarar todo esse jogo, porque sei que o Botafogo vai dar o melhor e brigar pelos 2 títulos que são muito importantes agora, o Brasileirão e a Libertadores. O primeiro dessa maratona é o clássico contra o Vasco nesta terça no Nilton Santos. Se o Botafogo, líder, mira o título do Brasileirão, o Vasco, 9º colocado, mira uma vaga na Libertadores. Se a equipe de Arthur Jorge tem o quadrado mágico à disposição, com Savarino, Almada, Luiz Henrique e Igor Jesus, o Vasco tem um pirata de volta. Verratti cumpriu suspensão contra o Bahia e é uma arma importante em busca dos 3 pontos. O volante Hugo Moura também retorna à equipe, após ficar fora pelo 3º amarelo. No Botafogo, a ausência é na zaga. Bastos está suspenso e Adrielson deve jogar ao lado de Barbosa. Vai ser um jogo forte, igual, um clássico, mas o time sabe da responsabilidade que tem de ganhar esse jogo. Vamos encarar o jogo com a mesma seriedade, como sempre fala o treinador, e espero que todo mundo esteja bem para ganhar esse jogo, para seguir lutando ali pelo Brasileirão, que também é um sonho de toda a torcida. Quem sair vitorioso no clássico dará um passo importante em busca dos sonhos na competição. Tá, e a gente mostrou a classificação mais cedo. O Vasco, 9º colocado, 43 pontos. Sonha com uma classificação sul-americana. Quem sabe uma Libertadores, de repente uma reta final boa. Mas é mais sul-americana nesse momento. Mas está numa situação bem segura em relação ao rebaixamento. Agora, o Botafogo briga pelo título, Elton. E essa derrota do Palmeiras coloca mais injeção, mais ânimo ainda para o Botafogo entrar nesse clássico? Sim, mas esse jogo também serve de lição para o Botafogo, né? Esse jogo entre Corinthians e Palmeiras. Porque é um campeonato brasileiro muito difícil. O Vasco, nesse momento, no campeonato, vive uma situação confortável como nunca viveu nos últimos anos em que esteve na Série A, sempre lutando, quase sempre, né? Lutando contra o rebaixamento nos últimos anos, ora sendo rebaixado, retornando, brigando contra o descenso e nesse momento em 9º lugar, está ali próximo do Cruzeiro, né? Está ali de olho no G8, né? Que pode acontecer, é difícil, mas pode acontecer, e também aí numa zona confortável de classificação para a Sul-Americana, enfrentando um adversário que luta pelo título, né? Então é um jogo que mostra talvez um equilíbrio que muitos não enxerguem por conta da boa campanha do Botafogo, aliás, excelente campanha do Botafogo, mas também da boa campanha do Vasco dentro das suas limitações, dentro do que o Vasco viveu nessa temporada. O Botafogo tem mais recurso, e aí eu falo recurso técnico, jogadores dentro de campo, que podem mudar a história de uma partida, que aprendeu a jogar os pontos corridos, que vem bem olhando também para a temporada, né? Libertadores, saindo de uma pré-Libertadores e chegando numa decisão da competição. Então é um time que também nos mata-matas conseguiu crescer depois da fase de grupos, que não começou bem. Então o Botafogo tem, olhando na matemática, olhando para os números na tabela, a chance de chegar a 67 pontos e abrir 6 do Palmeiras. E aí olhando para a final da Libertadores, onde antes disso enfrentou o próprio Atlético e o Palmeiras, essa distância é a distância ideal que o Botafogo precisa ter para enfrentar, né, o seu rival direto pelo título, e aí ter essa vantagem de se manter ainda na liderança e pensar na final da Libertadores e conquistar 2 títulos na temporada. Mas, Edu, é um jogo difícil.
é um Vasco que costuma vender caro, né, derrotas. E é um time que hoje joga com muita personalidade para vencer jogos importantes também. Isso vai deixar claro para quem não é torcedor do Botafogo, para quem não é torcedor do Vasco, né? É um jogo bem interessante para se observar de fora. Mas é um jogo de tensão, sim, porque o Botafogo agora ganhou a chance de se distanciar do Palmeiras e tem essa responsabilidade de defender a primeira posição, mas defender a primeira posição diante de um rival histórico, diante de um rival que, logicamente, vai querer vencer a partida para garantir ainda mais tranquilidade nessa reta final de ano. Com o Cruzeiro na final da Sul-Americana, a gente pode ter até G9, né, Elton? Não é isso? É G6, aí tem a disputa da Copa do Brasil, tem a Libertadores e tem a Sul-Americana. São 3 vagas a mais, né, para a Libertadores. Não, no máximo são 8 vagas mesmo, Edu. O Atlético, se o Atlético vencer as 2 competições que está disputando, né, a Libertadores e a Copa do Brasil, a vaga da Copa do Brasil vai para o Brasileiro. Então, de qualquer forma, será G8. E o Atlético não está entre os 8, né? Então, só se o Atlético arrancasse mesmo e ficasse entre os 8, para aí a gente ter um G8. Nesse momento é um G7 que está muito mais claro assim, né? Eu acho que os 7 times pelo Brasileiro irão para a Libertadores. A tendência é essa, né? Botafogo e Flamengo estão entre os primeiros colocados, então logicamente que fica muito mais factível, né, de acontecer um G7 do que necessariamente um G8, que é o máximo que pode acontecer no Brasileiro. O máximo, então, é o G8, tá explicado. Vamos lá, notícia recentíssima aqui do derby, da vitória do Palmeiras, da vitória do Corinthians sobre o Palmeiras na Neoquímica Arena, que ficou conhecida. Fala, minha torcida do Fogão, tudo bem com vocês? Percutir aqui será o nosso confronto, nosso glorioso Botafogo versus o Vasco nessa noite de hoje. Botafogo e Vasco fazem um clássico desta terça-feira às 21h30 no Newton Santos pela 22ª rodada do Brasileirão. O líder orgulhoso quer aumentar a vantagem para a vice-liderança Palmeiras. Já o Altino quer manter vivo o sonho de uma vaga na Libertadores. Com a derrota do Palmeiras para o Corinthians por 2-0 nesta segunda, o Botafogo pode abrir 6 pontos de vantagem para o Porco ter o Vasco em casa. Para o clássico, no entanto, o time de Arthur Jorge vai desfalque de Bastos, suspenso. Por outro lado, deve ter de volta Júnior Santos entre os relacionados na partida de hoje. Então é isso, minha torcida. Você que chegou até aqui no nosso vídeo, não se inscreveu no nosso canal ainda, corre lá, se inscreva, ativa o sininho de notificações. Se possível, deixar aquele like, seu comentário, que é de grande importância para a gente aqui, no engajamento do nosso vídeo, para o crescimento do nosso canal. Eu espero que vocês estejam todos bem, com Deus. Até a próxima notícia do nosso glorioso. Estarei trazendo para vocês aqui, em primeira mão. Tchau!